Pastor Hernandes, chegou uma pergunta aqui, essa eu quero ver como é que vai ser, hein? Me ajuda, viu? Falando sobre fenômenos espirituais que acontecem de madrugada, envolvendo anjos, o que será que vem pela Eita, frente? rapaz, não brinca assim não. É só para você de casa ficar curioso, ficar com a gente até o finalzinho do programa de hoje. Tem essa pergunta e muitos outros temas interessantes para a gente conversar. Mas eu já quero ir direto já. Pronto, Eu então não vou vamos. enrolar, não vou fazer surpresa nem nada. Vamos lá então, olha só. É a pergunta da Fátima Maria. Pastor Hernandes e Tiago, obrigado por se disporem a esclarecer as nossas dúvidas. Que Deus continue abençoando vocês. Pastor, eu ouço muito falar que quando acordamos de madrugada é o anjo do Senhor nos chamando para orar, pois as orações de madrugada são mais ouvidas por Deus. Isso tem respaldo bíblico? Às vezes eu me sinto culpada porque eu acordo e não levanto para orar. Bom, primeiramente, a informação que essa irmã recebeu não é verídica, não é verdadeira. Pode ser que Deus nos desperte para orar de madrugada, é claro. Mas dizer que é um anjo que vai lá e toca sininho, bate na cabeceira da cama, acorda, levanta, ora. Não tem base bíblica para afirmar isso. Segundo, não tem base bíblica para afirmar que a oração de madrugada vale mais do que a oração do meio-dia, ou da tarde, ou do começo da noite, como se fosse horário VIP para orar. Não, também não tem base bíblica isso. Quando a Bíblia fala que Jesus, às vezes, passava a noite em oração, saía de madrugada para orar, tem a ver com o burburinho da vida, a agitação da vida, onde você pode ter quietude para estar a sós com Deus, sem ser incomodado com chamados aqui, chamados ali. Então, não estamos dizendo também que não devamos orar quando, porventura, você está deitado e acorda de madrugada e, às vezes, o coração está lá inquieto ou a mente agitada com tantas preocupações, que você não deva se levantar e se ajoelhar ou mesmo deitado orando, porque não tem posição sagrada. Não tem posição sagrada. Então, o que precisa é desmistificar isso que a irmã está colocando. Que se eu acordo de madrugada é porque um anjo foi lá me acordar. Ou se eu orar de madrugada, a linha está mais desobstruída. Né? Não existe isso para Deus. Você fala com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, Ele está sempre pronto para ouvir. Graças a Deus por isso. Márcio Viana, pastor, a Bíblia proíbe a doação de sangue? Eu sei que esse é um assunto muito importante e que muitas pessoas precisam desse recurso para sobreviver. Um grande abraço. Ô, Tiago, essa é uma prática de um segmento religioso que não aceita doação de sangue, nem recepção de sangue, nem transfusão de sangue, por achar que a vida está no sangue e a vida é intransferível. Eu acho que isso é um equívoco. Essa é uma ideia de uma seita, não de uma igreja evangélica. E eu creio piamente que o privilégio de você doar sangue para alguém que está precisando é uma grande bênção. Receber a doação de sangue quando você está precisando é uma grande bênção. Então, assim como não só o sangue, mas órgão, né? Quantas pessoas que foram poupadas, foram salvas fisicamente falando, porque precisavam de um transplante de rim. E alguém da família doa um rim, fica com um só, para que aquele ali que não tem nenhum, está à beira da falência, possa sobreviver. Ou mesmo de uma pessoa que assina seu documento lá, que se houver um óbito, ele autoriza que seus órgãos possam ser retirados e doados, para que alguém que está lá numa fila aguardando um transplante, seja de coração, seja de rim, seja de outro órgão do corpo, possa acontecer. Então, essa prática, essa proibição aí, não procede das Escrituras, procede de uma equivocada interpretação das Escrituras. Não é a posição da igreja protestante, não é a visão da igreja cristã evangélica.
Não tem nada de espiritual envolvendo Nada de transfusão de espiritual sangue. envolvido nisso. Nada de espiritual. Pois bem, o nosso próximo tema aqui vai ser sobre divórcio de pastores, mas antes disso, eu quero dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo pra gente aqui nos comentários dos vídeos. Vicentina Guimarães, sou grata por esse programa abençoado. Glória a Deus por esse programa tão edificante. Agradeço a Deus primeiramente, louvo a Deus pela vida do pastor Hernandes e pela sua vida, Tiago. É a participação da Ivone Arraes. Obrigado, Ivone. Tilde, sou da Terceira Igreja Presbiteriana de Salinas, Minas Gerais, acompanho pela IPP-TV. Muito bem. Maria Tereza Mota, gosto muito desse programa. Como faço para mandar perguntas? Pois é, Maria Tereza, você pode deixar sua pergunta aqui embaixo no comentário, no vídeo no YouTube, ou você pode mandar um e-mail para nós, que vai diretamente para a produção aqui da Luz para o Caminho. A Juliana vai receber a sua pergunta e transmite aqui para nós. O e-mail é trocandoideias@lpc.org.br. A cada programa ganhamos um conhecimento. Gratidão a Deus e à vida dos irmãos. Reverendo Hernandes e Tiago, e a participação da Liliane Gomes. Muito bem. Então a gente incentiva para que você também deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Elza, falando aqui de São Paulo, na capital. Eu sou assíduo nas pregações do pastor Hernandes, que são esclarecedoras e fundamentadas na palavra de Deus. Parabenizo pelo conteúdo bíblico do canal Trocando Ideias. A minha questão é, um pastor, após o seu divórcio, pode continuar a pregar o evangelho e se casar novamente e continuar a pregar o evangelho? Existe algum embasamento e fundamento bíblico nessa condição? Bom, Tiago, o assunto é complexo e volto a afirmar que não há consenso. Há estudiosos da Bíblia que acham que uma pessoa divorciada, no caso de um pastor, ele está inapto para continuar o seu ministério. Não é o entendimento que eu tenho à luz das Escrituras. Nem mesmo é o entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja bem, há divórcio e divórcio. A questão é qual é a causa do divórcio. A parte que está divorciando é a parte inocente ou é a parte culpada? Porque veja bem, o que Jesus ensinou. Eu, porém, vos digo, aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Vamos fazer a leitura do texto no contrário. Aquele que repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, não comete adultério. Então, existem duas cláusulas exceptivas para o divórcio na Bíblia. A primeira delas é Mateus 19:9. É a infidelidade conjugal. A segunda cláusula exceptiva para o divórcio, está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. É o abandono irremediável. Por exemplo, José casou com a Maria. Ambos não eram crentes. O contexto é esse lá. No meio do caminho da vida conjugal, a Maria se converte a Cristo Jesus. E o José diz para ela, se você continuar a crer em Jesus ou a frequentar uma igreja, eu abandono você. A Maria diz, eu não posso deixar Jesus. O José diz, não, vou embora de casa. Rompa o casamento, vai embora. A Maria que ficou, foi abandonada, não fica então presa ao vínculo conjugal. Ela está livre. Quem é que está livre? A parte inocente, não a parte culpada. Então, no caso de um pastor que passou por um divórcio, porque houve abandono da mulher ou infidelidade da esposa, ele está apto para divorciar legitimamente. E se ele está apto para divorciar legitimamente, ele está apto para um segundo casamento, porque o primeiro acabou. Agora, não é se é a parte culpada, ele não está livre para casar. Nem quem abandona, nem quem é infiel. Agora, outra coisa importante é dizer, a infidelidade não é imperativo para que
esse casal se divorcie. Na Bíblia, divórcio é um instituto humano. E ele é um instituto humano por causa da dureza do coração, disse Jesus. E o que é dureza do coração? A incapacidade de perdoar. Mesmo quando há um fracasso e um dos cônjuges comete um fracasso moral, em havendo perdão do cônjuge, é melhor restaurar esse casamento do que divorciar. Então o perdão é melhor que o divórcio. O perdão é melhor que o divórcio. O que hoje está acontecendo, porém, é outra coisa, Tiago. É sabido que existem muitos pastores hoje que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento e divorciam por qualquer razão, por qualquer motivo. Não, nós não podemos apoiar isso nem para o pastor, nem para qualquer outra pessoa. Nem para qualquer outra pessoa. Então, para ter divórcio, tem que ter uma causa bíblica. Se o divórcio não for legítimo, o segundo casamento é ilegítimo. Se o divórcio é legítimo, então um segundo casamento é legítimo. Eu tenho um livro sobre isso, talvez a pessoa que está fazendo essa pergunta pudesse ler esse livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, onde eu dou todo o embasamento bíblico para essas questões. É isso. Eu já vi o pastor Hernandes falar sobre divórcio algumas vezes aqui no Trocando Ideias, mas tão bem explicadinho como foi hoje, primeira vez. Obrigado. Então a minha sugestão para você de casa, você deve ter lembrado de alguém, compartilha o vídeo de hoje com o seu familiar, com o seu vizinho, alguém do seu trabalho, né? E para que esse programa possa ajudar essa pessoa também, né? E fica aqui o nosso convite para que a pessoa lá de casa conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, né, pastor? Exatamente. Me dê o privilégio de fazer isso, Tiago. Por favor. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e eu sou um pastor colaborador da igreja, é uma igreja bíblica, missionária, acolhedora, vibrante. Uma igreja que tem sido uma bênção para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, se você quer uma igreja comprometida com as Escrituras, que cuida de pessoas, nós queremos ser essa igreja para você. Se você mora em outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP TV, com 24 horas por dia, com programação riquíssima para abençoar a sua vida. Nós gostaríamos muito de agradecer a você por estar conosco aqui, né, no programa Trocando Ideias. E esperamos receber um dia você na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. E antes de ir embora, que tal deixar o seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo como eu já disse, e se você não é inscrito, aproveite agora para se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vejo você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço e até lá.